Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite para fazer uso aqui da tribuna e dizer que esse é um assunto muito delicado e que a gente observa com muita preocupação e a gente acompanha com muita atenção na Procuradoria-Geral do município. Bom, como todos aqui sabem, já faz alguns anos que está havendo a demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos. Essa demarcação ela está em processo, né, demarcatório, ela só foi declarada, mas ainda não homologada, e esse procedimento ele está seguindo, né. Tendo em vista que a demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos avançou sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e sobre terras de propriedade do Estado, o Estado de Santa Catarina ajuizou uma ação civil originária no STF, é a ACO 2323, e essa matéria está sendo discutida no STF. Ainda não tem julgamento. Desta ação, o município de Palhoça ingressou na qualidade de terceiro interessado. Em paralelo, à demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos, a FUNAI iniciou a demarcação de outras 3 terras indígenas, que denominou de terra indígena Cambirela, terra indígena Praia de Fora e terra indígena Maciambu. Esses 3 procedimentos estão ainda em um estado muito inicial, está em fase de estudos. Por que fase de estudos? Porque a FUNAI tem que comprovar que esses 3 territórios possuem ocupação tradicional indígena, né? Então, essas 3 terras indígenas estão em processo também de demarcação, mas numa fase muito inicial, né? Como eu disse, fase de estudos, que ao final vai dizer se há ou não tradicionalidade, se há ou não terra indígena e qual o tamanho, a dimensão dessa terra indígena, dessas 3 terras indígenas. Como a gente não tem ainda a dimensão, o tamanho, as coisas ainda estão sendo acompanhadas, né, para a gente ver até, de fato, qual vai ser a repercussão e qual vai ser a interferência que essas demarcações vão acontecer no território do município de Palhoça. Mas a gente sabe que se a gente pegar do Morro do Cambirela até lá o Maciambu, ou seja, após a terra indígena Morro dos Cavalos, a gente vai ver que é um território muito extenso do município, muito extenso mesmo, e inclusive onde há áreas, né, urbanas, ocupações, enfim, bairros inteiros, como é o caso da Praia de Fora. Também, em paralelo a essas demarcações de terras indígenas, o Ministério Público Federal tem ajuizado ações contra a FUNAI para acelerar esses procedimentos e também contra o município, para que o município tome providências. Uma ação recente, apenas para os senhores terem ideia, é uma ação onde o Ministério Público Federal objetiva anular a lei do zoneamento que essa casa aprovou lá da região sul. Segundo o Ministério Público Federal, as comunidades indígenas não participaram do projeto legislativo. Ainda não tem decisão liminar, mas é uma ação que segue. E como essa ação recente, tem várias outras. O fato, senhores, é que o município hoje tem acompanhado com cuidado e com atenção esses procedimentos. A Procuradoria-Geral do município tem acompanhado e agido de forma direta e incisiva nessas ações civis públicas. Inclusive, o município já requereu o ingresso na qualidade de terceiro interessado de outras ações, da qual o município não é parte, mas que o município entende que vai ter repercussão direta na população, no território, né, e na autonomia do município. O município também, recentemente, ele instituiu um grupo de acompanhamento desses procedimentos de demarcação de terra indígena, da qual fazem parte alguns servidores do município, e eu me incluo nessa lista. E a gente tem buscado o apoio do Estado de Santa Catarina para que também articule força e articule estratégias com o município para que a gente também possa ter uma atividade conjunta, né? Enfim, uma atuação conjunta com o Estado. Nesse sentido,
Nessa quinta-feira, agora, nessa próxima quinta-feira, nós temos agendada uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Márcio Vicari, para que a gente possa, então, alinhar informações, alinhar estratégias e também alinhar uma atuação conjunta município e Estado para acompanhar de perto essas demarcações e também para que o Estado de Santa Catarina também ingresse na qualidade de terceiro interessado nessas ações da qual o município é parte. Dessa reunião, eu tenho certeza que sairão bons frutos. O prefeito Eduardo Fresse também está muito preocupado, vai nos acompanhar nessa reunião na Procuradoria-Geral do Estado e a gente acredita aí que a gente vai alinhar e articular uma ação conjunta com o Estado de Santa Catarina. Observando situações de ilegalidade, de dano, prejuízo à população e à autonomia municipal, o município certamente vai tomar medidas administrativas e também judiciais, se preciso for, para que possa acompanhar e intervir diretamente caso haja ilegalidades e equívocos nessas demarcações. Como eu falei, Morro dos Cavalos já está numa fase mais adiantada, porém, as outras 3 demarcações estão no estágio inicial e é preciso, sim, que a gente acompanhe. Como destacou o vereador Pitanta, essa semana é uma semana importante em Brasília, porque o STF vai retomar o julgamento do marco temporal e também o Senado vai retomar as votações na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça e dar seguimento ao processo legislativo que trata do marco temporal. Esse assunto, certamente, vai repercutir não só aqui nas demarcações de Palhoça, como vão repercutir nas demais demarcações em todo o país. Por isso é importante também estarmos atentos e efetivamente estamos para acompanhar todo o procedimento, né, lá no Congresso Nacional e também a votação nessa ação do STF. Recentemente, senhores vereadores, inclusive muitos de vocês, né, acabaram comentando conosco na Procuradoria, a FUNAI, juntamente com outros órgãos, instalou placas informativas a respeito de demarcações de terra indígena na região sul, né, especialmente Morro dos Cavalos e arredores. Bom, a respeito dessas placas, o que a FUNAI está fazendo é cumprindo uma ordem judicial em uma ação civil pública, na qual o Ministério Público Federal demanda a FUNAI para que retome e também agilize o processo de demarcação. E a colocação de placas é para evitar que haja novas ocupações, eventuais danos, interferências nocivas, enfim, novas ocupações nesses territórios, nesses espaços, né? Então, isso houve de fato, foi dado conhecimento, até porque as placas foram instaladas. Muita gente me perguntou, as pessoas vão ter que sair das suas casas? Não tem nada disso, não tem nenhuma determinação para saída de pessoas, de moradores de suas casas, nada disso, é apenas colocação de placas para, segundo o Poder Judiciário, dar conhecimento a terceiros e evitar danos, ocupações novas nessas áreas. Nessas ações, como eu já disse, nós estamos acompanhando e vamos também buscar e pleitear junto à Procuradoria-Geral do Estado medidas, né, para que a gente possa acompanhar e ver, de fato, se essas instalações de placas, se isso corresponde à necessidade, se isso de fato é legal, o que se fez e quais as razões para que essa instalação de placa aconteceu. E o fato é que a gente está acompanhando de perto e assim vamos continuar. O prefeito nos determinou e criou esse grupo de trabalho e que a gente deve, sim, acompanhar de perto todas essas movimentações aqui no município. Então, eu fico à disposição, assim como toda a Procuradoria-Geral do município, e qualquer um dos vereadores, ou até mesmo a população aqui presente, quem tiver interesse de obter mais informações, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.